No vídeo de hoje, a vitória do Santos em pleno São Januário. Nós vamos falar desse jogo, vamos analisar também o Corinthians, né, que perdeu para o Cruzeiro jogando em casa. O Cruzeiro vence o Corinthians. O Cruzeiro joga um dos melhores futebol do Brasil, né? Nós vamos falar disso aqui também. Antes eu peço para que você deixe o like no vídeo se gostar do conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação por aqui. Vamos a mais um vídeo sem mais delongas, sem mais enrolação. Vamos falar de Santos e Vasco, né? Primeiro tempo, o time do Vasco com mais posse de bola, em cima do Santos. O time do Vasco tendo mais oportunidades de criar alguma coisa. Agora, quem efetivamente criou, sem ter a bola nos pés tanto assim, foi o Santos, no oportunismo, né? O Santos claramente entrou em campo para jogar nos contra-ataques, no erro do Vasco. E teve chance para isso. O Gabriel teve uma chance, o Cabadeiro teve uma chance. Então, assim, cara, o time do Santos ontem, no primeiro tempo, apesar de não ter tido tanto a bola, foi mais perigoso. Fato. O Santos ontem evoluiu nesse sentido, jogando como um time reativo, não propondo o jogo. No segundo tempo, o Vasco ele volta melhor para o segundo tempo. Ele volta tentando mais, ele volta tendo mais a posse de bola, tendo até um controle de jogo. O Vasco chega um momento do jogo que você fala, o gol vai sair a qualquer momento. Pode sair a qualquer momento. Só que aí, irmão, numa escapada de bola, a bola, o Rolê dá uma casquinha, o Gabriel faz 1-0. Aliás, duas coisas eu queria destacar aqui, um parêntese aqui. A primeira é o Rolê já ter entrado bem ontem no segundo tempo. Ele entrou bem. Ele participou do jogo e tal, participou do gol. E o Gabriel, cara, ele voltou a jogar bola, hein? Perdeu o gol? Perdeu o gol. Mas ele voltou a jogar bola. Já é o segundo jogo consecutivo que ele marca. O Santos ontem não tinha o Gabriel Bom Tempo, o Santos não tinha o Gabriel Menino, os dois machucados. Né? O Santos tá sem o Igor Vinícius também, que tá machucado. Enfim, o Santos tem desfalques aí, tem problemas. Mas ontem tem esses detalhes aí. E o Neymar, cara, ele participa depois do segundo e terceiro gol. Tá assim, ele participa dos gols, mas não foi com passes geniais, etc e tal. Não foi um passe como ele deu no jogo contra o Macará, né? Não é o Maracá. Macará, do Equador. Ele participa do jogo, mas, por exemplo, um cruzamento lá na área, o Léo Jardim rebate, sai mal, parecendo, pô, enfim, pensei no negócio que me deixa quieto. O Léo Jardim sai mal, acaba espalmando, mas no Ilharão, que vinha chegando e só completou pro fundo da rede. 2-0. E depois, cara, tem o gol do Luan Pérez, né? Uma falta cobrada pelo Neymar, o Léo Jardim espalma no peito do Luan Pérez. No peito do Luan Pérez, e aí ele faz o gol, praticamente matando o jogo, 3-0 ali. Quando o Santos faz 1-0, o Vasco sente o gol. Nitidamente o Vasco sente o gol. O estádio, aquele apoio do torcedor e tal, o estádio fica calado, fica aquele clima de tensão. Quando sai o segundo gol, amigo, aí você já vê o torcedor do Vasco indo embora, aí você já vê aquele silêncio no estádio, quando acaba o jogo o torcedor vai, é lógico. Entendeu? O Vasco ele até tava mostrando uma evolução. Ontem não jogou mal, tal, não foi uma massa, mas não jogou mal. Não foi uma partida péssima do Vasco. Quem vê o placar, sem ver o jogo, né? O cara que chegou agora no planeta Terra, né? Tava fora, sei lá. O cara não viu o jogo. Falaram, ó, o Santos ganhou 3-0 do Vasco em pleno São Januário. Nossa, deve ter sido um passeio. Não, não foi um passeio. O Santos conseguiu achar 3 gols ali. Tava preparado para isso, conseguiu achar 3 gols. Outro lado positivo, que o Neymar correu ontem, cara. O Neymar correu o campo inteiro, desarmando, brigando. Olha, eu me surpreendi ontem com... Não vou nem dizer com o jogo do Neymar, assim, embora ele tenha participado de 2 gols dos 3, né? Mas, assim, em termos de físico, esse cara correu pra caramba ontem. Pra caramba ontem. Conseguiu fazer 3-0 o Santos. Passa o Grêmio, deixa o Vasco pra trás. Uma vitória fundamental pro time do Santos, principalmente jogando fora de casa. O Santos ainda não tinha vencido como visitante, né? Venceu ontem. 3-0, uma vitória fundamental, uma vitória para você ter moral, para dar moral, né, para o time do Santos. Porque tem um Campeonato Brasileiro longo pela frente, então é importante essa vitória para a equipe da Vila Belmiro. O torcedor do Vasco fica aquele balde de água fria, né? Porque estava reagindo, o Vasco tem uma Sul-Americana no meio da semana contra o Olímpia, tem Copa do Brasil depois no jogo contra o Vitória. Então, assim, vai ficar aquela pulga atrás da orelha na cabeça do torcedor, e o Vasco tá na zona de rebaixamento, cara. Entendeu?
A situação é complicada para o time do Vasco. Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos falar de Corinthians e Cruzeiro? Lá na Neoquímica Arena, estádio lotado, o torcedor compareceu, o torcedor corintiano esteve lá. O Corinthians começou o primeiro tempo pressionando. O Corinthians, acho que só não teve o Ranieri de titular, né? O resto, todo mundo titular. Ele jogou o João Pedro Choca, se eu não me engano. O Corinthians quase todo ali como titular. E o Cruzeiro num mistão, né? Primeiro tempo num mistão meio frio ali e tal. No segundo tempo entrou a cavalaria, resolveu o jogo. Mas no primeiro tempo, o Corinthians tem a bola, o Corinthians tem possibilidades, tem bola na trave com Garro e tal. Não fez uma partidaça, fato, mas teve mais a bola, pressionou mais. E o Cruzeiro consegue um gol com o Bruno Rodrigues. E aí, pô, você vai com 1-0 a favor pro time do Cruzeiro, pro intervalo, é muito bom. Pro Corinthians é aquela tensão no estádio, mas beleza. Volta pro segundo tempo, o Corinthians volta pressionando, consegue o gol no erro ali uma bola que vai pra área, um erro do Otávio, goleiro do Cruzeiro, que tromba com o zagueiro, acaba sobrando ali pro Gustavo Henrique, que aliás, gente, o Gustavo Henrique pode jogar de centroavante, não pode não? No lugar do Pedro Raul, que eu vou dizer uma coisa pra você, tem uma dificuldade gigantesca dentro da área. Mas o Diniz pode botar o Gustavo Henrique como centroavante. Ontem ele emendou um voleio, uma bicicleta, sei lá o quê. Que golaço do Gustavo Henrique, cara. Um gol de camisa 9. Camisa 13, mas podia ser um camisa 9, tranquilamente. Fica a dica aí, ó. Contra o Rosário Central, nós precisamos de centroavante. Bota o Gustavo lá dentro. Deixa ele lá. Bota outro zagueiro, sei lá. Mas o Gustavo Henrique tem que estar na área. Você é louco. Tem que estar lá dentro da área, na ofensiva, lá pra tentar alguma coisa. Mas aí, cara, o Corinthians vai cansando, né? O segundo tempo muda de tônica, muda de figura. Por quê? O Cruzeiro começa a botar os titulares pra jogar. O Corinthians começa a mexer. Tira o pessoal da frente. Tira o Caio César. Tira o Pedro Raul. Entra o Guinegão, entra o Dieguinho. Entra o Lingard. E o time vai cansando, deixando espaço no meio campo. E o Cruzeiro vai se aproveitando disso. O Cruzeiro começa a agredir mais, ter a bola, começa a chegar com mais perigo, até sair o gol do Wanderson, que tinha acabado de entrar. Aliás, foi um golaço do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai tocando bola. Inicialmente começa com um contra-ataque que não dá certo, depois o Cruzeiro retoma a bola, vai tocando, vai de um lado para o outro, chega na linha de fundo. O Lúcio Rodrigues colocou a bola na área, assim, como se fosse com a mão, para o Wanderson finalizar. Golaço do Cruzeiro. E aí fica nítido no segundo tempo que o Cruzeiro tem um time muito melhor do que o Corinthians, joga o melhor futebol do que o Corinthians e, cara, fez 2-1, poderia inclusive ter matado o jogo e tal, mas o Cruzeiro tá nessa situação hoje de brigar por vaga na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro reagiu tarde. Porque se o Cruzeiro começa o campeonato em alta com esse time aí, eu não me surpreenderia absolutamente nada se o Cruzeiro estivesse brigando nas cabeças lá em cima, lá com o Flamengo e Palmeiras. Não ia ficar nada surpreso. O time do Cruzeiro é muito bom. O Corinthians oscilou, perdeu em casa, um resultado que, claro, se jogou contra o Cruzeiro, ok, mas o Corinthians ia chegar perto do G5, ali não chegou, né? Aumenta a pressão pro jogo contra o Rosário Central na quinta-feira na Libertadores. Vai ser um jogo difícil pra caramba. O Corinthians empatou em 0-0 lá. É um ótimo resultado, se tratando de jogar na Argentina. Agora, aqui, quinta-feira, esse jogo vai ser catimbado, esse jogo vai ser um jogo chato, já projetando inclusive o jogo de quinta, né? Esse jogo vai ser um jogo chato, vai ser um jogo onde vai precisar de paciência, onde os jogadores do Corinthians vão ter que ter mental no lugar, não vão poder entrar na pelos argentinos, porque o Rosário Central certamente vai travar o jogo quanto pode aqui, eu imagino que isso vai acontecer. Vai tentar arrastar o jogo o máximo que puder e contando com o Di Maria, né? Porque quando a bola chega nos pés do Di Maria, pode sair algo diferente dali. Mas vai ser um jogo chato, vai ser aquele jogo típico de Libertadores mesmo, batalhado. Pode ter certeza disso. E aí vai da cabeça dos jogadores do Corinthians, né, de ter a estrutura emocional para aguentar um jogo desse. E claro, tem que jogar mais do que jogou contra o Internacional na Copa do Brasil. Porque se ficar cruzando bola na área o tempo todo, toda hora, vai na linha de fundo, cruza. Passa no meio campo, cruza. Não vai dar nada. Ou você tenta chutes mais chutes ali de longa distância, média, longa distância, tenta algo diferente. Ô irmão, o time do Corinthians pode ser eliminado, cara. Nós podemos ser eliminados disso aí. Então, toma cuidado. Cruzeiro e Flamengo na próxima semana, na próxima quarta-feira, melhor dizendo, né? Já estamos na segunda-feira. O jogo da volta lá no Maracanã.
É um jogo aberto, tá? Não pense você, o Flamengo já levou essa classificação. Olha, cara, o Cruzeiro não vai pro Maracanã para ficar o tempo todo se defendendo, eu acho, não. Vai tentar jogar. E aí, meu amigo, podemos ter um jogaço na quarta-feira. Um jogaço, claro, é jogo eliminatório, nem todo mundo vai que nem doido, mas podemos ter um bom jogo na quarta-feira, hein? As duas equipes têm qualidade para isso. Então vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. E lá foi 1-1 também, né, o primeiro jogo. Então tá em aberto muito ainda o resultado. Embora o Cruzeiro jogue fora de casa, pode dar trabalho pro Flamengo. O Flamengo que ganhou também do Mirassol jogando fora de casa por 5-1. Passeou lá em Mirassol, né? Essa que é a verdade. E a liderança do Campeonato Brasileiro vai chegando em cima aí entre Palmeiras e Flamengo. A diferença caiu, diminuiu. 3 pontos agora, a gordura foi pro saco. E o Flamengo tem um jogo a menos, até um confronto direto contra o Palmeiras. Então, temos um campeonato, senhores. Enfim, você gostou do conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abraço.